Convido a igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler no capítulo 5, do versículo 21 ao 35. Marcos 5, 21 a 35. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Ele pediu com insistência: A minha filhinha está morrendo. Vem pôr as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Amém. Esse é um dos textos bonitos da palavra de Deus, né? E hoje, irmãos, eu gostaria de refletir sobre cura. Sobre cura. O texto nos mostra duas pessoas que foram até Jesus em busca de cura. São duas pessoas, duas histórias, duas realidades diferentes. Jairo, o texto nos diz que ele era um dos chefes da sinagoga. Muito provavelmente um religioso conhecido, respeitado na região. A outra era uma mulher, que nós não sabemos o nome dela. Ela ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Mas eles tinham algo em comum. Ambos estavam sofrendo por causa de uma doença e foram até Jesus em busca de cura. Jairo, ele foi suplicar pela sua filhinha de 12 anos, que estava muito doente, à beira da morte. E a mulher, ela sofria de uma hemorragia há também 12 anos. E o texto diz que Jairo, ele se aproxima de Jesus e se prostra diante dele. E se prostrar diante de alguém, nessa época, até hoje, né, significa você se humilhar, significa um sinal de súplica, um desespero que esse homem estava passando. E isso era tudo que não se esperava de um chefe da sinagoga, de um religioso. Porque ao fazer isso, ele estava colocando a sua posição em risco, o seu cargo em risco. Ele estava quebrando um protocolo da religião. Mas ele entendia que a vida da sua filhinha
valia mais do que tudo isso. E ele reconheceu em Jesus aquele que poderia curá-la. E ele diz aqui no versículo 23: venha e pôr as suas mãos sobre ela para que ela seja salva. Tudo que a minha filha precisa é que o Senhor a toque. Tudo que ela precisa é de um toque do Senhor. E o texto diz que Jesus foi com ele. Só que eles estavam no meio de uma multidão e a multidão apertava Jesus de todo lado. E no meio dessa multidão tinha essa mulher. Essa mulher que sofria há 12 anos por causa de uma hemorragia. O texto diz que ela havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas ela não melhorava, ao contrário, ela só piorava. E essa doença era algo que dificultava muito a vida dela, em várias esferas da vida dela. Primeiro, porque de acordo com as leis judaicas, ela era considerada impura. Lá em Levíticos 15, 25, a gente vai ver isso. Ela não tinha permissão para entrar no templo, para poder prestar a sua adoração a Deus. Ela não podia nem ter vida social, ela não podia estar em público. Então, a vida dessa mulher era difícil. Ela não tinha dinheiro, porque ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Ela não tinha vida social, ela vivia isolada. E ela não podia nem ir ao templo prestar a sua adoração a Deus. Mas uma coisa ela tinha fé. E o texto diz que, sabendo da fama de Jesus, ela dizia para si mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Talvez essa convicção que ela tinha vinha de uma palavra que está lá no livro de Malaquias 4:2, que diz o seguinte: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. A palavra usada aqui no livro de Malaquias, hebraica, para cura, é kanaf, que também pode significar borda ou apa, ou capa de uma roupa, né? E na época de Jesus, os judeus piedosos, eles usavam tipo umas franjas nas suas roupas, nas suas capas, que era chamado tzitzi. E pode ser que ela, lendo o livro de Malaquias, ela reconheceu em Jesus o sol da justiça, aquele que tinha cura em suas roupas. Por isso que ela falava com tanta convicção: ele é o Messias, ele é a profecia se cumprindo. Se eu tocar nele, se eu tocar na roupa dele, eu serei curada. Uma fé muito grande. Então a gente percebe que as duas histórias é uma história dentro da outra, né? Mas ambos, tanto Jairo, o chefe da sinagoga, quanto a mulher do fluxo de sangue, eles acreditavam, viam em Jesus aquele que poderia trazer a cura. E eles se enfiam no meio daquela multidão. E Jairo, ele dizia: tudo que a minha filha precisa para ser curada é de um toque de Jesus. E a mulher dizia: tudo o que eu preciso é tocar nas vestes de Jesus. E talvez esse seja o motivo de você estar aqui hoje. Talvez você veio aqui hoje para ser tocado por Jesus, ou para tocar em Jesus. Talvez você veio aqui hoje em busca de uma cura física, uma cura emocional, uma cura para um problema que você não sabe como resolver. E você fala: Jesus, ele está naquele lugar. Porque Jesus, ele está no meio do seu povo. A palavra de Deus nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele se faz presente. E quando ele se faz presente, a cura. E nós estamos aqui hoje reunidos em nome de Jesus. E Jesus está aqui, e a cura nesse lugar. Amém? Você crê nisso? E é muito importante isso, irmãos, porque
se a gente olhar no ministério de Jesus, ele nunca separou a pregação do evangelho da cura. Lá em Mateus 9:35, diz o seguinte: e percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Dos 35 milagres que Jesus realizou, 23 são curas. A gente vai ver Jesus curando diferentes doenças. Gente com paralisia, com lepra, a mulher da mão atrofiada, são cegos que voltam a enxergar, são mudos que falam. Jesus, ele curou todo tipo de doença. Jesus, ele se envolveu com todo tipo de problema de saúde. E ele não só curou, como ele insistiu para que os seus discípulos também curassem, quando eles saíssem para pregar o evangelho. A gente vai ver lá em Mateus 10:8, ele diz o seguinte: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Então o ministério de Jesus é totalmente associado à cura. A pregação do evangelho está associada à cura. Mas por quê? Por que Jesus cura? Jesus cura não é para mostrar que ele é o poderoso, simplesmente. Jesus, ele não cura, não curava e não cura até hoje, para que a pessoa se sinta obrigada a seguir a Jesus, né? Poxa, ele me curou, agora eu sou obrigado a ser uma serva dele. Não, essa nunca foi a motivação de Jesus. Jesus curava no tempo dele, cura até hoje, porque ele ama, porque ele tem misericórdia. Nós vamos ver vários textos que comprovam essa verdade. Jesus, ele se compadece das pessoas. Lá em Marcos 1:41, diz assim: e Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse ao leproso: fique limpo. Lá em Mateus 20:34, diz assim, que movido por compaixão, Jesus tocou nos olhos de 2 cegos em Jericó, curando-os da enfermidade. Então Jesus cura porque ele ama. Jesus, ele se move por compaixão. E é interessante que a palavra grega no Novo Testamento para compaixão é uma palavra difícil de falar, splagichnosimai, e ela significa um sentimento que vem das entranhas, um sentimento visceral. Então, quando o texto fala que Jesus se compadecia, ou Jesus sentia compaixão das pessoas, era um sentimento muito profundo, era algo muito forte no coração dele. E ele curava, porque ele sabia que a doença é algo muito devastador na vida de uma pessoa. A doença é algo que pode limitar a vida da pessoa em várias esferas da vida dela, né? Por mais que hoje em dia a medicina esteja tão avançada e já há tratamentos para todo tipo de doença, né? A doença, ela ainda limita. A doença, ela ainda é algo que nos faz muito mal. E como diz, tem um ditado que diz, né? Problema de verdade é aquele que o dinheiro não pode resolver. Vocês já ouviram isso? Porque realmente, se é um problema financeiro, você consegue resolver de um jeito ou de outro. Se é um problema de relacionamento, você consegue resolver de um jeito ou de outro. Nem que seja quebrar o relacionamento, né? Mas você consegue resolver de um jeito ou de outro. Agora, quando o problema é a saúde, é um negócio devastador. É um negócio que vai te trazer muitas limitações. E o pior ainda é quando você ouve de um médico que você tem uma doença crônica, você vai ter que conviver a sua vida toda com aquilo. O pior ainda, quando você tem prazo de validade, quando você pode morrer a qualquer momento, que essa doença dentro de você é uma bomba relógio. E é por isso que Jesus, ele curava no tempo dele, e ele cura
no nosso tempo até hoje, porque Ele sente compaixão, porque Ele quer restaurar vidas. Mas aí você pode estar se perguntando assim, mas e aquelas pessoas que Jesus não cura? Né? Quantas pessoas que oram, suplicam a Deus e não são curadas? Eu mesmo já orei por pessoas que estavam ali à beira da morte e elas vieram a morrer, não foram curadas. Como explicar isso? E essa pergunta é a causa de muitos se decepcionarem. É a causa de muitos terem a sua fé abalada e muitos até abandonam a fé por causa disso. E muitas vezes quando as pessoas vêm até nós para pedir uma oração por cura, eu até fico um pouco receoso, né? Falou, vai que Deus não cura. E aí eu falo assim, não, eu vou orar de um jeito que eu tiro a minha responsabilidade. Eu falo, Deus, se for da tua vontade, porque aí se não curar, o problema é dela com Deus, né? Mas recentemente eu, analisando na palavra de Deus sobre isso, sobre esse tema, algo me tocou muito profundamente e que é algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. É que a vontade de Deus é sempre curar. A vontade de Deus é sempre curar. Porque Deus ama, Deus é misericordioso. E quando nós vamos a Jesus para tocar nele, ou para ser tocado por ele, ele certamente vai nos curar. Mas o problema é que ele não vai curar do jeito que nós queremos. Deus não tem só uma forma de curar. Né? Nós muitas vezes na nossa arrogância nós queremos limitar o agir de Deus, ou nós queremos padronizar o agir de Deus. Mas Deus ele cura as pessoas, cada um de uma forma diferente. Deus ele tem meios diferentes de trabalhar. E esse texto vai nos mostrar muito sobre isso. E a primeira coisa que esse texto nos mostra aqui que Jesus, ele cura do jeito dele, no tempo dele. Do jeito dele e no tempo dele. O texto começa dizendo que Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga, religioso, conhecido. Sabendo que Jesus estava ali, ele vai, se prostra diante de Jesus, suplicando pela sua filha de 12 anos, que estava à beira da morte. Ele coloca a sua posição em risco, ele se humilha diante de Jesus, e ele diz, eu creio que basta apenas um toque de Jesus, para que a minha filha seja curada. E Jesus vai com ele, né? Jesus se compadece dele e vai. Mas aí acontece que no meio do caminho, aparece essa mulher. Havia uma multidão cercando Jesus, e ainda no meio da multidão sai essa mulher. E ela toca em Jesus. E aí Jesus para tudo. Fala, alguém me tocou. Eu senti que saiu poder de mim. Alguém me tocou. E aí essa mulher se revela, conta toda a sua história. E começa uma conversa com Jesus. Aí eu fico imaginando Jairo nessa situação. Né? Se ele era ansioso, igual eu sou ansioso, ia dar um troço, não é? Jesus... Como assim? Você vai ficar conversando com essa mulher? Você estava vindo comigo. Eu cheguei primeiro, Jesus. A minha filha está morrendo, você não está entendendo. E Jesus está lá conversando com essa mulher. E aí, para piorar a situação, no versículo 35 diz o seguinte, que enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha morreu. Já é tarde demais. Nem adianta mais você incomodar o mestre, porque já era, não há nada mais que possa ser feito. Sua filha morreu. E quantas vezes você já não ouviu isso? Né? Quantas vezes você
orou ao Senhor, apresenta os seus sonhos diante do Senhor, os seus planos, as suas súplicas. E aí chega alguém e fala: Ih, já é tarde demais, desiste, meu filho, isso aí já era, né? Quantas vezes você apresenta o seu filho diante do Senhor, um parente que você ama, aquele que está perdido nas drogas, ou numa situação muito difícil, e as pessoas falam: Ih, isso aí é caso perdido, desiste. Mas a resposta de Jesus aqui, versículo 36, é o seguinte: sem levar em conta tais palavras, ele disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. As pessoas, elas podem fazer suas previsões, elas podem ter as suas constatações, mas quem vai dar a última palavra é sempre Deus, porque Deus age no tempo dele e do jeito dele. E ele fala: não tenha medo, apenas creia. E o texto diz que, chegando à casa de Jairo, Jesus viu todo aquele alvoroço, as pessoas chorando. E ele fala: por que vocês estão chorando? A menina, ela não está morta, ela só dorme. Então Jesus vai até lá e fala: Talita cumi, que significa: menina, levanta. E a menina se levanta, e ela é ressuscitada, ela é restaurada. E é isso que Jesus faz quando nós cremos. Ele ressuscita os nossos sonhos, Ele ressuscita tudo aquilo que você acha que está perdido na sua vida. Ele pode restaurar, mas Ele vai agir no tempo dEle e do jeito dEle. Por isso nós temos que confiar. Por isso a palavra dEle é: não tenha medo, apenas confie. Não tenha medo, apenas creia. Mas acontece, irmãos, é que muitas vezes Jesus, ele vai curar, mas às vezes ele não vai curar a nossa doença física, mas ele sempre quer curar a sua alma. Ele sempre quer curar a sua alma. E é isso que o texto vai nos mostrar aqui. Agora, partindo para a mulher, né, a intrometida, que se enfiou no meio da multidão. E o texto diz que ela sofria 12 anos com uma hemorragia. Havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos, com uma doença que só piorava. E essa doença, como nós falamos, afetava a sua vida em todas as esferas. Ela não podia ter vida social. Ela era considerada impura pela lei judaica. Mas ela tinha uma fé maior que o seu medo, uma fé corajosa. Ela quebra as regras religiosas e ela se enfia no meio da multidão, correndo o risco de ser punida se fosse pega. Mas ela acreditava que ali estava aquele que poderia curá-la. E o texto diz que ela acreditava: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E ela se enfia no meio da multidão e toca nas vestes de Jesus. E o texto diz que a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo dela que ela foi curada imediatamente. Imediatamente. Mas aconteceu uma coisa ali que ela não estava esperando. De repente Jesus para tudo e fala: alguém me tocou. Quem me tocou? Talvez na cabeça dela o que ela queria era ir lá receber a cura e ir embora, sem ser notada, e seguir com a vida dela, né? Como muitos fazem hoje em dia. Muitos vêm à igreja, vêm à casa de Deus, quando precisam de uma cura, quando precisam de uma palavra, mas depois que recebem do Senhor aquilo que elas procuram, elas simplesmente seguem com a vida delas. Mas Jesus fala: ei, não. Espera aí, eu quero saber quem me tocou. Ele empaca. E o texto diz que a mulher, percebendo que não tinha como ela fugir daquela situação, ela vai até Jesus,
conta para Ele toda a verdade, conta toda a sua história. Porque Jesus, Ele não quer simplesmente te curar, te trazer uma bênção. Jesus, Ele quer ter um relacionamento com você. Jesus, Ele quer saber a sua história. Ele quer conhecer a sua dor. Ele quer compartilhar a vida com você. Ele quer fazer parte da sua vida. Dos momentos bons e ruins, Ele quer estar presente. Ele quer saber seu nome. Ele não quer apenas te abençoar. Ele quer ter um relacionamento com você. Jesus, Ele tem cura para a sua doença física, sim. Mas Ele quer curar a sua alma. Curar a alma, cura para a alma, nós temos a partir do momento em que nós temos um relacionamento com Jesus. Porque curar a alma envolve curar o caráter, envolve restaurar a identidade, envolve você ter a sua história transformada. E Jesus, Ele não restaurou só a saúde física dessa mulher, Ele restaurou a vida dela, a identidade dela. Ela que tinha que viver isolada, agora ela podia voltar a viver normalmente. Ela podia ter contato com pessoas, ela poderia ter amigos, ela poderia se casar. Jesus ressuscitou a vida dela. Era como se ela estivesse morta. E Jesus traz de volta a vida. Uma história que tinha tudo para acabar mal. Há 12 anos ela sofria de um mal, que ela vivia como se ela estivesse morta. E Jesus ressuscitou aquela mulher. Da mesma forma que Ele ressuscitou aquela menina de 12 anos também, que estava à beira da morte. Traz ela de volta à vida. E é isso que Jesus, Ele quer fazer comigo e com você, quando nós nos relacionamos com Ele. E às vezes Ele vai curar a nossa enfermidade, mas Ele sempre quer curar a sua alma. Ele sempre quer curar o seu caráter. E às vezes a cura para a alma vem através da dor. Às vezes Deus vai usar a sua doença, a sua limitação, a sua fraqueza para curar a sua alma. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7, ele diz que um espinho na carne lhe foi posto para que ele não ficasse orgulhoso por conta das revelações que ele havia recebido do Senhor. Ele havia recebido muitas revelações do Senhor. O apóstolo Paulo é um dos maiores dentro da Bíblia, mas ele falou que ele tinha um espinho na carne, algo que o atormentava. Existem muitas teorias, ninguém sabe ao certo o que era esse espinho na carne. Alguns dizem que se tratava de uma doença mesmo, física. Outros acreditam que se tratava de uma perseguição. Outros acreditavam que era uma tentação, uma luta espiritual que ele tinha. Há aqueles que acreditam que era uma combinação de todas essas coisas. Mas independente do que era algo permitido por Deus, para que não deixasse que o orgulho o dominasse, que a vanglória o dominasse. E ele mesmo diz aqui no versículo 8: 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça é o que basta. Deus permitiu que Paulo sofresse essa dor para que a vanglória não o dominasse. E quantas vezes, irmãos, nós também somos assim? Recentemente eu vi um testemunho de um professor de teologia que eu gosto muito, muito conhecido no Brasil, no mundo todo. Ele é um especialista em grego, hebraico, o cara sabe tudo da Bíblia. E ele diz que ele era convidado para dar entrevistas, para participar de debates sobre Bíblia, sobre teologia, nos programas de TV.
E ele ia com um sentimento, bom, eu vou lá e vou dar uma aula para esse povo, né? E diz ele que teve um dia que ele foi chamado para ir num debate e que os caras que estavam debatendo com ele tinham uma teoria, assim, uma heresia terrível. E ele falou com ele mesmo, eu vou lá e vou destruir esses caras. Vou acabar com eles lá nesse debate. E ele foi lá e acabou com eles no debate. Destruiu, né? Porque ele tinha muita base bíblica e sabia todos os contextos, sabia as línguas originais e tudo, e os caras tinham apenas uma teoria maluca. E aí, quando ele saiu do programa de TV, diz ele que ele sentiu uma dor tão profunda no coração dele. E ele falou o seguinte, meu Deus, tudo isso que eu sei, eu uso para ficar discutindo com pessoas, eu uso para debater com pessoas, para me sentir maior do que os outros. E aí, passado um tempo, ele começou a sofrer de uma doença, um problema cardíaco. E até hoje, ele já está velhinho, até hoje ele sofre com essa doença. De vez em quando ele vai parar no hospital e aí eu sigo a página dele e as pessoas começam a pedir oração por ele. E eu vi esse testemunho dele recentemente. Ele falou assim, foi essa doença que fez eu entender o que é evangelho de verdade. Foi essa doença que fez eu matar o meu orgulho e entender que servir a Deus é servir ao próximo, é o amor, é entender que eu não sou melhor do que ninguém, entender que eu sou cheio de limitações e que a graça do Senhor é o que me basta, o que mantém vivo, é a graça, é o amor, a misericórdia de Deus, porque eu não sou nada. E muitas vezes o Senhor permite doenças, ou fraquezas, ou situações difíceis na nossa vida, para nos curar, para curar a nossa alma, para curar o nosso caráter. Porque talvez, se não fosse assim, a gente iria se sentir melhor do que os outros, orgulhoso. Mas é ali na fraqueza que Ele nos mostra que somos todos iguais, dependentes da graça e do amor do nosso Senhor Jesus. Amém? E é nessas horas que a gente entende como que pode tantas pessoas cheias de limitações, né? Pessoas com doenças terminais, pessoas que têm prazo de validade, que podem morrer há pouco tempo, pessoas que em países pobres, países em guerra, que podem receber uma bomba na cabeça a qualquer momento, e elas são felizes, elas louvam a Deus. Eu recebi o vídeo do nosso irmão Alexandre, lá do Níger. As criancinhas sofrem terrivelmente todo dia, podem morrer a qualquer momento, mas elas louvam a Deus com alegria, com uma força, com uma paixão, com brilho nos olhos. Porque a graça de Deus é o que basta para elas. É o amor de Deus, a misericórdia de Deus que basta para elas. E quando nós temos essa ciência, esse conhecimento dentro de nós, tudo muda, a vida muda. Então às vezes o Senhor vai curar o seu físico, sim, Ele vai te dar o que você pede em oração, sim, mas às vezes Ele vai usar a sua dor para curar a sua alma e o seu caráter. Amém? E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que Deus, Ele cura através do corpo. Não sei se você já ouviu aquela expressão, uma expressão da medicina, né? O corpo cura o corpo. Aqui na Holanda, acho que todo mundo já passou por essa experiência, né? Da gente ir no médico e às vezes a gente vai cheio de dor e a gente espera que o médico nos dê um remédio forte ou nos encaminhe para um especialista ou para um tratamento. E aí o médico vai falar assim, não precisa de nada disso. Tudo que você precisa é descansar, é de ficar de repouso, porque o corpo vai curar o seu corpo. No máximo ele vai te dar um paracetamol, né? E a gente fica com raiva disso, né? Mas é verdade. É verdade. Às vezes, na verdade, a maioria das causas das nossas doenças
é porque nós não cuidamos bem de nós mesmos. Nós vivemos uma vida toda desleixada, toda desregrada. Nós comemos o que não deve, nós dormimos mal, nós não temos atividade física. E às vezes é só você começar a seguir uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, que você mesmo vai perceber que o seu corpo está reagindo melhor. E você começa a sentir a cura em você mesmo, né? E trazendo agora para o sentido espiritual. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ele usa a figura do corpo humano para representar o corpo de Cristo. Ele diz que nós, juntos como igreja, nós formamos o corpo de Cristo. E o corpo cura o corpo. Nós juntos somos o corpo de Cristo. E o Paulo, ele vai dizer que cada um de nós é um órgão dentro do corpo. E cada órgão exerce uma função importantíssima para um bom funcionamento do corpo. Alguns pregam, alguns ensinam, alguns oram, alguns falam em línguas, outros traduzem o que ele falou, outros preparam café, outros limpam a igreja, outros ficam na recepção, atendendo muito bem os nossos visitantes. E dessa forma estamos um servindo ao outro. E às vezes, sem perceber, estamos curando um ao outro. Às vezes tudo que você precisa é de um abraço, é de uma palavra, de amor, de um acolhimento. E assim o corpo vai curando o corpo, porque é nesse ajuntamento que Deus se faz presente. Esse ajuntamento representa o corpo de Cristo. É nesse ajuntamento que há cura, que há restauração, que há cura física, quando nós oramos uns pelos outros, que há cura de identidade, cura de caráter. Todo tipo de cura acontece quando o corpo de Cristo está em união, quando os membros desse corpo estão trabalhando em prol do corpo e não em prol de si mesmo, mas para o bem comum, né? E a gente percebe que tanto Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue, eles foram para um ajuntamento em torno de Jesus, né? E ele foi buscar o toque de Jesus em sua filha. E a mulher, ela foi buscar o tocar em Jesus. E nós viemos aqui hoje, nesse ajuntamento, para ser tocados por Jesus e tocar em Jesus. E certamente nós seremos curados por Ele, né? Mas aqui é interessante a gente perceber que tocar em Jesus é diferente de esbarrar em Jesus. Se a gente voltar no texto, tem um detalhe interessante, que quando Jesus ele para tudo e ele fala, alguém me tocou, Pedro, ele vai falar o seguinte, mas mestre, como assim você fala alguém te tocou? Tem uma multidão aqui te apertando para tudo que é lado. Como assim alguém te tocou? Ele fala, alguém me tocou porque eu senti sair poder de mim. Alguém tocou de forma intencional. Alguém tocou de uma forma especial. Alguém tocou com fé. E muitas vezes a gente vem na igreja para tocar em Jesus e ser tocado por Jesus, mas nós estamos apenas esbarrando em Jesus. Nós não estamos sendo intencionais. Nós viemos aqui por vários motivos diferentes. O irmão Elvis pregou sobre isso recentemente. Às vezes o nosso ajuntamento, o motivo de nós estarmos aqui não é Jesus. São muitas outras coisas que são boas também, né? Mas o principal motivo tem que ser Jesus sempre. Tem que ser tocar em Jesus de forma intencional. E aí sim, nós seremos curados, restaurados, transformados. Amém? E para nós concluirmos, irmãos, Jesus, Ele tem cura para a eternidade. A filha de Jairo, ela foi ressuscitada, mas depois ela morreu de novo. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, mas depois ela morreu de novo.
Todas as pessoas relatadas na Bíblia que foram curadas ou ressuscitadas por Jesus, elas morreram de novo, né? Muitas vezes nós oramos por pessoas e elas vão morrer. E todos nós vamos morrer um dia. Faz parte da vida. E para muitos, a morte significa o fim, significa o fracasso, significa fim da linha. Mas em Jesus nós sabemos que nós temos vida eterna. Porque a morte de Jesus na cruz significa vida além da morte. Significa vida vencendo a morte. Significa que o fim não acaba aqui nessa vida, mas continua na eternidade com o Pai. E quando nós cremos nisso, nada pode nos abalar. Nós sabemos que em Jesus nós iremos para aquele lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, e nós cantaremos ao Senhor eternamente, dia e noite. A morte não tem poder, né? Como diz o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque a morte foi vencida por Jesus na cruz, e o sangue de Jesus na cruz nos traz cura para a eternidade. Amém?